Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito de como você consegue um emprego nos Estados Unidos. Eu vou falar um geral de como o processo de procura de emprego nos Estados Unidos funciona e esse geral que eu vou dar é baseado na minha experiência de voluntária, que eu aqui nos Estados Unidos eu voluntario com imigrantes que procuram emprego, que são altamente qualificados, mas que não conseguiram arranjar emprego ainda na área deles. Então é bastante dica de como você faz cover letter, como você procura emprego, como você se prepara para a entrevista e quais são as fases da entrevista. E como eu separo essas categorias de pessoas procurando emprego, como umas têm vantagens sobre as outras. A categoria 1 é quem já está no território americano, sob algum visto, seja ele de trabalho já, seja ele green card ou um visto que possa procurar emprego. E a categoria 2, que são aquelas pessoas que estão fora dos Estados Unidos e que estão procurando emprego com o intuito de imigrar para os Estados Unidos. Então, não só o emprego, mas também eles precisariam do visto de trabalho ou visto que permite eles movimentarem dentro de uma empresa. Então, eu vou começar com o genérico, que nem eu falei, que se aplica para todo mundo, você está nos Estados Unidos ou você não está nos Estados Unidos. Esse é o processo geral e aqui são algumas dicas de como você consegue ter um recrutador conversando com você, ligando para você e respondendo. Existem 3 documentos quando você procura um emprego nos Estados Unidos. A carta de apresentação, que é conhecida como a cover letter, o seu currículo e as suas cartas de agradecimento, que também são conhecidas como thank you notes. Esses 3 documentos são os básicos. Se você tem um emprego que tenha web design ou experiência de usuário, claro que você vai ter um portfólio, você vai ter sites que você criou, isso são documentos extras, eles chamam extra documentations. Ou você pode ser um gerente de projeto que quer colocar um exemplo de como você faz um planejamento de projeto, isso tudo é documento extra. Os 3 básicos sempre são carta de apresentação, currículo e o thank you note. A carta de apresentação e o currículo, elas vão juntas e elas são a primeira etapa de se submeter para uma vaga. Então, vamos primeiro organizar as vagas que você quer se aplicar. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher quais sites você vai querer procurar a sua vaga. Existem vários job boards nos Estados Unidos. Alguns sites são mais voltados para a área de tecnologia, outros sites são voltados para a área de startup, outros sites são voltados para a área de engenharia. Existem muitos job boards, muitos. O meu preferido é o LinkedIn. Por que ele é o meu preferido? Porque mais e mais, ano após ano, eu vejo que as vagas que antes estavam no Career Builder, no Indeed e no Simply Hired, eles estão no LinkedIn. A resposta dos recrutadores é muito melhor e o LinkedIn também deixa o recrutador ir atrás de você. Então, ele às vezes nem olha o seu currículo, ele vê seu nome, ele clica no seu nome e já vê você no LinkedIn. Que aí tá uma parte muito importante também que eu vou falar a respeito do seu profile no LinkedIn. Mas espera aí que a gente já chega lá. Então, essas são as job boards que eu uso e eu recomendo para pessoas que estão dentro dos Estados Unidos e o LinkedIn, principalmente se você está fora dos Estados Unidos. Então, como é que você começa a procurar um emprego? Bom, eu comentei das job boards. O que você deve fazer? Você deve procurar os empregos que você está interessada, nas empresas que você está interessado. Conforme você vai achando, existem vários jeitos, principalmente na Career Builder, Indeed, Simply Hired, LinkedIn, de salvar aqueles empregos para você mais tarde se aplicar. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você procure quantos empregos você quiser, quantas posições você quiser e vai salvando. A minha sugestão para quem está procurando emprego é você submeter para até 5 vagas por dia. Eu sugiro que a cada dia você vê se teve retorno do recrutador, se não, você dá uma olhada mais de novo no seu currículo, você dá uma olhada se você submeteu pelo LinkedIn, você dá uma olhada no seu profile e vai sempre melhorando. Vai revendo o seu currículo várias vezes para ver se não tem erro de inglês, para ver se tem alguma coisinha ali que não tá fazendo sentido. Constantemente vai revendo. Falando em LinkedIn, eu queria falar o porquê que ele também é o meu predileto. Se você tá dentro ou fora dos Estados Unidos, principalmente se você tá fora dos Estados Unidos,
O LinkedIn é muito usado para o recrutador. E hoje em dia o recrutador vai atrás do candidato. Então, o primeiro passo que eu sugiro para você, em paralelo, enquanto você está trabalhando no seu currículo base e na sua carta de recomendação base, é rever o seu profile no LinkedIn e ter certeza que, um, ele está em inglês e, dois, todas as informações que é importante estão lá. Inclusive, eu tenho um post no meu website que fala das sessões que eu acho que o mercado americano se interessa quando olhando no LinkedIn. Isso é baseado na minha experiência e falando com o recrutador e lendo bastante a respeito de como ter um profile bala no LinkedIn. Outra sugestão que eu dou é você procurar pessoas que têm mais ou menos a mesa, que são da sua área e tem a posição que você almeja, a posição que você está procurando, e também na empresa que você está procurando, e dar uma olhada no que eles fizeram no profile dele. Bom, até agora eu falei como que você se organiza para começar a submeter a uma vaga aqui nos Estados Unidos. Então vamos falar um pouquinho a respeito daqui dos documentos que eu comentei no começo, que é a carta de apresentação, o currículo e as cartas de agradecimento. Para que a carta de apresentação vai ser usada? A carta de apresentação, ela tem que ser de acordo com a vaga e a empresa que você está se aplicando. Então, você tem que criar uma carta de apresentação, uma cover letter. Toda vez que você vê uma vaga, você tem que criar uma carta para essa vaga específica. Aqui vai a dica. Se você fizer a sua pesquisa na internet, ver vários modelos de cartas de apresentação, modelos bons, e criar uma carta genérica falando da sua experiência, e se você ainda está querendo ficar na mesma área, é fácil você criar uma carta genérica falando qual a experiência que você tem, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Criada essa carta genérica, quando você for aplicar para uma vaga específica e para a companhia, você só adiciona um pouquinho. Por que você acha que aquela empresa tem a ver com você? Por que você acha que aquela vaga tem a ver com você? Se você fizer essa carta genérica, te salva bastante tempo, porque o conteúdo da carta já tá lá. E aí você só tem que adicionar algumas linhas a respeito da empresa e do seu papel e do papel que eles estão procurando e da posição que eles têm e o quão bom você é e como você vai ajudar a empresa a progredir, a chegar nas metas dela. O currículo. O currículo nos Estados Unidos, eu não sei, faz tempo que eu não procuro trabalho no Brasil, então eu não sei se mudou. Quando eu saí do Brasil, não se falava tanto currículo modificado, especialmente para uma vaga. E quando eu digo modificado, não quer dizer mentira. Aqui nos Estados Unidos, as empresas usam sistemas para fazer uma primeira passada no seu currículo. Então, esses sistemas de computador, que tem os algoritmos dentro deles, eles vão procurar, dependendo da vaga que você está se aplicando, ele vai olhar quais são os requerimentos daquela vaga e quais são os skills que você tem que ter para aquela vaga e vai procurar no seu currículo. Esse software, ele pode ser calibrado e aí você pode ter uma empresa que quer 80% de matching, ou 98% de match, 95% de match. Geralmente eles ficam dos 80 para cima. O que isso quer dizer? Se a posição falava que eles queriam Java e no seu currículo tem J2EE, não vai achar. E o recrutador não vai pegar aquele currículo e ler para fazer falar, não, J2EE é a mesma coisa que Java. Então, parece picuinha, parece bobeira, mas não é. Quando você for se aplicar para uma vaga, olhe os requerimentos, olhe as skills, e principalmente se você está na área mais técnica, e tenha certeza que os nomes batem com o seu currículo. É isso que eu falo de currículo modificado. E eu recomendo assim, dê uma olhada em algumas vagas, olhe as palavras-chave e comece a montar o seu currículo base. Se você tem curiosidade de como o currículo nos Estados Unidos eu vou fazer um post no meu website, quais são as seções do currículo, como as seções são organizadas num currículo aqui nos Estados Unidos, que faz com que você seja um candidato em que as pessoas vão querer olhar seu currículo. Em termos de quantas páginas o seu currículo deve ter, eu sempre fico entre 2 e 3. Currículo e carta de apresentação prontas para aquela vaga específica, você submete. E aí é só esperar o recrutador entrar em contato com você.
Minha regrinha básica é, se em 2 semanas o recrutador não entrar em contato com você, significa que provavelmente o seu currículo ou não passou pelo sistema, para aquele sistema de automação, ou se é mesmo uma pessoa olhando, ele deu uma olhada e não acha que você é um candidato. O recrutador respondeu. E aí? Aí ele vai querer marcar. Quais são geralmente os processos de entrevista? Geralmente o recrutador entra em contato com você e faz um primeiro contato. Ele faz uma pergunta básica. Às vezes ele não tem conhecimento da sua área, então ele vai ficar com as perguntas são sempre as mesmas para todos os candidatos. Qual é o intuito dessa conversa? O intuito dessa conversa é o recrutador ver quem é um bom matching para aquela posição. Então, você primeiro passa pelo currículo, então eu vou dar um exemplo com números. Tive 5.000 currículos. O recrutador vai pegar desses 5.000, uns 100. Ele vai falar com 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, ele provavelmente vai passar pro gerente que está contratando umas 50. Então, o gerente que está contratando pode decidir que ele mesmo vai falar com a pessoa por telefone por outros 30 minutos, ou ele vai mandar alguém da equipe dele para conversar com essas 50 pessoas e tentar trazer, vamos dizer, uns 10. 10 a 5, de 5 a 10 candidatos. Então você conversa com o recrutador e ele te passa para a pessoa que está contratando. Essa pessoa que está contratando ou faz ele mesma a entrevista, ela mesma a entrevista, ou manda alguém do time. O que você faz? Entre um e outro, o que é uma regrinha boa? Enquanto você tá no telefone conversando, é sempre bom você mandar um e-mail agradecendo o tempo dele no telefone. Manda um e-mail e fala, eu agradeço muito o seu tempo hoje, adorei a nossa conversa, espero ouvir de você em breve quais são os próximos passos. Se eles falam que eles vão dar uma resposta, vamos supor, em uma semana, eu espero aquela semana passar. E se quando chegar o dia não tiver uma resposta, eu espero umas 48 horas. E aí eu mando um e-mail de acompanhamento com o recrutador. Qual é a próxima fase depois da entrevista por telefone? Seja quantas você tiver. Eles vão querer trazer você para uma entrevista cara a cara. Se você está no território americano, eles provavelmente vão, e você está na mesma cidade, a mesma cidade que você está, eles vão te trazer no escritório. Se você está no território americano e não é a mesma cidade, existem 2 possibilidades. Algumas empresas vão pagar para você ir para o escritório deles, então vão pagar a passagem aérea, vão pagar o hotel para você ir até a companhia deles, ou você vai fazer por Skype. Isso também se aplica se você está no Brasil. Muitas empresas hoje em dia fazem só um Skype, principalmente se você está internacional. E só empresas grandes mesmo que eu ouvi falar que eles trazem para cá para fazer uma entrevista cara a cara. E essas empresas grandes, eu estou falando de Google, Microsoft, só essas empresas acabam mesmo trazendo, porque eles têm tantos ciclos que um dos ciclos tem que ser cara a cara. Então, empresas menores, eles vão acabar não gastando com isso. Eles vão fazer uma por um Skype online, isso vai ser considerado a sua entrevista presencial. E geralmente essas entrevistas, elas vão de 4 a 5 horas, são de 8 a 10 pessoas. A minha experiência é que eu só tenho um ciclo dessas entrevistas. De novo, existem empresas grandes, a Google parece que tem 2 ou 3 ciclos desses tipos de entrevista. Quanto maior a empresa, mais ciclo ela vai ter, inclusive considerando cara a cara. O que você faz depois de uma entrevista cara a cara, uma entrevista presencial? Você tem que mandar os terceiros documentos que eu comentei, que são as cartas de agradecimento. Então, para cada entrevistador, quando você estiver fazendo a entrevista, bota numa das partes do seu cérebro coisas que o entrevistador está perguntando que você acha que ele dá muita importância e coisas que você acha que você não respondeu tão bem. Por quê? Porque a carta de agradecimento, ela é um espaço para você ressaltar as coisas que você achou que aquele entrevistador considera importante e também responder um pouco mais aquela resposta que você acha que não foi nota 10. E isso te dá uma chance. Então, para cada entrevistador, tenta memorizar, olha, eu não respondi muito bem isso, ou eu quero fazer uma pesquisa a respeito disso e quero adicionar na minha resposta. Vai em casa, regrinha 48 horas depois da entrevista. É altamente recomendado. Eu recomendo muito você fazer dentro de 24 horas. Se é uma entrevista na sexta-feira, você ganha o final de semana. Mas se é durante a semana, 24 horas, 48 horas.
Então, esses são os ciclos da entrevista que também acabaram englobando os três documentos que eu comentei. Como foi prometido no começo, eu vou falar um pouquinho a respeito da diferença de você estar nos Estados Unidos e você estar... Então, existe uma vantagem de você estar no território americano versus você não está? Existe. Por quê? Porque como qualquer outro país, ele vai procurar pessoas que estão no território e que são força de trabalho. E dá preferência para aquele pessoal que já está no território, ou estudou nos Estados Unidos, ou já está trabalhando. Existe esperança para quem tem fora no território? Existe. Meu amigo recebeu uma oferta estando no Brasil, o recrutador foi atrás dele e ele recebeu uma oferta. Isso vai muito da sua área, da sua especialização, no que você se formou, na sua língua inglesa. Isso vai muito disso. E quais línguas você fala. Aqui vai uma dica para se você tá fora dos Estados Unidos. E você é brasileiro e tá fora dos Estados Unidos. A minha dica é você procurar por vagas que hoje em dia nos Estados Unidos estão pedindo o português. Se a vaga é bem na sua área ou um pouco fora da sua área, vai de você se você quer tentar ou não. Se ela estiver um pouco fora da sua área. Mas isso o que faz? Faz com que o grupo de aplicantes seja bem inferior, porque o português não é uma língua tão falada ao redor do mundo. Então você tem uma vantagem nessa. Tudo bem, a pessoa que é brasileira, que já está nos Estados Unidos, também tem essa vantagem. Mas às vezes ela já nem tá mais pensando nessa diferenciação. Então eu sugiro muito você procurar por vagas que estejam perto da sua área e que precisem de português. Esse é um diferencial que vai fazer você se sobressaltar e o recrutador ignorar o fato que você não tá nos Estados Unidos. Porque muitas vezes eles estão precisando disso e não tem gente nos Estados Unidos falando português disponível para aquela vaga. A minha segunda sugestão é que se você trabalha em empresa multinacional, você tem que procurar uma vaga interna. Antes de ir externo, vê o que a sua empresa deixa você se movimentar internamente. O L1 é muito mais fácil que o H1. Ele não tem data, ele não tem aquele impedimento de você começar antes de outubro, ele não tem cota, eu acho que ele tem uma cota, mas ele nunca chega. Então, assim, é muito mais fácil, se a sua empresa tem presença internacional, você ir atrás de uma oportunidade nos Estados Unidos e pedir transferência. Cada empresa muda. Tem empresa que parece um processo seletivo separado. E tem empresa que facilita. Então eu sugiro muito, se você trabalha em empresa internacional, tenha uma discussão com o seu chefe, entende como funciona a transferência interna e se a empresa faz isso. Eu trabalhei em multinacional e posso dizer que as empresas fazem e que às vezes é um caminho um pouco mais fácil para fazer a transição. Então eu sugiro que você veja a sua situação e veja as suas opções e trace um plano a partir dessas opções. E se você tiver qualquer outra dúvida ou curiosidade ou quiser conversar a respeito de uma situação em particular, você deixa um recado nos comentários e eu vou tentar responder do melhor jeito possível. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma e obrigado por assistir o canal. Tchau!